Olá, meus alunos, vamos a mais uma videoaula e o nosso tema hoje é geometria. E aí, quando começa a geometria? A geometria parte de três conceitos primitivos. Quais são eles? Primeiro é o conceito de ponto. O ponto, ele não tem tamanho e ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. O segundo conceito é o conceito de reta. A reta, ela é composta por infinitos pontos. Ela não tem começo e não tem fim. E o terceiro conceito primitivo da geometria é o plano. Então, o plano é onde nós fazemos o desenho. Então, o plano pode ser comparado a uma folha de papel, pode ser comparado ao quadro onde o professor passa as atividades na aula presencial. Então, o plano ele também é infinito em todos os lados, assim como a reta. Então, a partir desses conceitos, nós criamos o que nós temos chamado de geometria euclidiana. Então, esse é o nome da geometria que nós estudamos aqui no nosso curso. Então, posições relativas entre retas, que é a matéria da nossa unidade. As retas elas podem ser, primeiramente, coplanares. O que são retas coplanares? Professor, o senhor está xingando no vídeo? Não. Coplanar não é palavrão, é que co significa mesmo. Planar está ligado a plano. Então, são retas que pertencem ao mesmo plano, ou seja, as retas estão desenhadas na mesma folha de papel ou as retas estão desenhadas no mesmo chão. Beleza? Então, nós temos aqui retas reversas. Retas reversas são quando as retas não estão no mesmo plano, ok? Então, uma está desenhada aí nessa folha roxa e a outra está fora, está furando a folha roxa. Então, essas são as retas reversas. E quando as retas são coplanares, nós temos nomes de acordo com as suas posições. Bem, eu aqui nesse momento estou fazendo esse vídeo sentado, poderia estar ajoelhado. Então, são apenas nomes que são dados de acordo com a posição. As retas são a mesma coisa. E as primeiras são as retas coincidentes. Bem, as retas coincidentes possuem todos os pontos em comum. Então, o ponto que pertence a uma também pertence a outra reta. Então, eu digo que a reta R é igual à reta S. Professor, não estou vendo as duas retas. Claro, uma está em cima da outra. Então, nesse desenho, nós temos duas retas. Beleza? Outra posição são as retas paralelas. Elas não têm ponto em comum. Então, o que dá uma ideia de retas paralelas, por exemplo, são os trilhos do trem. Então, os trilhos do trem, eles trazem para nós essa ideia de retas paralelas. As retas paralelas, elas não têm ponto comum. Outra posição entre retas são as retas concorrentes. As retas concorrentes, elas possuem um ponto em comum. E aí a interseção entre elas, concorrentes, R, não tem o U de cabeça para baixo, significa interseção, ou seja, onde elas se encontram, o que elas têm em comum. Então, o que elas têm em comum é o ponto P, que é o ponto onde elas se encontram, que está aí na figura roxa. Beleza? Um caso particular das retas concorrentes são as retas perpendiculares, ou seja, elas, além de terem um ponto em comum, elas se encontrarem em um único ponto, elas formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Seria o muro que um pedreiro, que não foi o pedreiro que eu contratei na minha casa, fez. Ou seja, um muro certinho, está reto. Então, nós temos aí um ângulo reto. E essas retas são chamadas de perpendiculares. Então, nós temos as retas coincidentes, tudo em comum, as retas paralelas, nenhum ponto em comum, concorrentes que têm um ponto em comum, e um caso particular das concorrentes são quando elas são certinhas. Faz um ângulo de 90 graus, lembra do muro que eu falei?
então são as retas perpendiculares. Com isso, vocês já podem fazer as atividades. Nós já passamos lá na plataforma. Qualquer dúvida é só perguntar ao professor Roberto, tá? Um abraço para vocês.